Milionário disfarçado revela noiva virgem e trono perdido no rio em reviravolta. Emir Kara, o magnata implacável de olhos gélidos e um sorriso que fazia o chão tremer, tinha um plano. Um plano sórdido que se desenrolava nas sombras do luxuoso hotel Copacabana que brilhava sob o sol escaldante do verão carioca. Ele observava Elisa Nobre, uma joia de inocência. A jovem era vívida como uma flor em um campo vasto. Sua beleza resplandecia ao mesmo tempo em que seu olhar carregava um mundo de fragilidade. A vida parecia conspirar contra ela. Um dia, Emir estava decidido. Iria conquistá-la, desarmá-la emocionalmente e eventualmente destruir tudo o que ela representava. "Olha, Emir", murmurou seu assistente, com um temor implícito. Enquanto sua mente se enredava em uma teia de ambição, cada movimento dela se tornava uma dança que ele controlava. Ele se disfarçou de um simples solteiro atraente, sua verdadeira natureza escondida sob uma camada de charme superficial. Era divertido, até que ele começou a se perder em suas próprias mentiras. Elisa, com suas risadas suaves e sorrisos despretensiosos, o pegou desprevenido. E a atmosfera ao redor deles, quente e opressiva. Como se as palmeiras sussurrassem segredos obscuros. Mas a inocência dela era enganadora. Quando Emir investigou mais sobre sua história, a complexidade da vida de Elisa começou a se revelar como camadas de cebola. Havia algo a mais, algo que poderia modificar o jogo. Seus olhos vibrantes carregavam dor e segredos que vibravam nas batidas do coração. E então, a reviravolta. A jovem tinha raízes ligadas a um legado perdido. Um trono de influência que poderia balançar as próprias fundações do império de Emir. Quando ele confrontou esse novo. E se Elisa não fosse uma vítima em seu plano, mas a única que poderia desmantelar suas ambições? Para piorar, um antigo rival de Emir ressurgiu como um espírito vingativo, revelando segredos que desnudavam as verdades mais sombrias da vida do milionário. A cada revelação, a pressão aumentava. Ele teve que escolher, seguir com seus planos malignos ou confrontar as feridas que sua ambição causou. Enquanto isso, Elisa, alheia ao jogo em que estava inserida, via a beleza do rio, o contraste entre o calor do sol e o abismo profundo que se formava em sua vida era doloroso. Cada lágrima que caía de seus olhos era como um diamante, refletindo não apenas a dor, mas uma centelha de esperança. Poderia haver amor em meio a tanta ambição? Poderia o frágil cor de Elisa tocar o coração congelado de Emir? A tensão pulsava entre eles como um acorde de violino. E o destino estava prestes a tecer um laço que desafiaria suas dicotomias. Mas no silêncio do luxuoso hotel, restava uma pergunta a eco. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os instantes de silêncio no luxuoso hotel Copacabana eram quase palpáveis, como se o ar estivesse carregado de tensão. Emir e Elisa permaneciam diante um do outro, carregando segredos e ilusões. O calor do verão carioca parecia derreter as barreiras que levantaram em torno de si. Mas o destino tinha outros planos. De repente, um grito cortou o silêncio como um punhal. Todos os olhares se voltaram para a entrada do hotel. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados, foi empurrada para dentro por 2 seguranças. Ela usava um vestido simples, mas havia uma força incomum em seu olhar. Sem se importar com o que a cercava, ela se dirigiu diretamente a Emir. "Você, eu sei quem você é." Sua voz ecoou na sala, interrompendo o murmúrio dos hóspedes. O coração de Emir acelerou.
Que loucura era aquela? Ele tentava manter uma expressão impassível, mas o nó na garganta era inegável. Quem é você? Ele perguntou, tentando ocultar o pânico. Uma amiga de Elisa e da sua mãe. As palavras dela caíram como bomba, ecoando na mente de Emir. Mãe? O que ela sabia sobre a sua mãe? Ela foi enganada, assim como você. Elisa não é quem você pensa que é. Elisa ficou paralisada, o rosto pálido refletindo a confusão e o choque. Do que você está falando? Ela sussurrou, a voz tremendo. A mulher avançou um passo, suas mãos trêmulas erguidas em um gesto de sinceridade. A verdade é que Elisa não é só uma inocente. E você, Emir, está prestes a perder seu império. Uma onda de incredulidade varreu a sala. Os hóspedes murmuraram, trocando olhares. Emir pode sentir a pressão crescente em sua cabeça, como um tambor batendo no ritmo da sua desordem interna. Elisa olhou para ele, os olhos se enchendo de lágrimas. Isso é verdade, Emir? Eu sou... Silêncio! Gritou Emir, a raiva e o medo transbordando. Ele não podia perder o controle. O que mais ele não sabia? O que estava em jogo? O olhar de Elisa se transformou de fragilidade para uma força inesperada. Se eu sou uma herdeira, então preciso saber tudo. Não posso mais viver nas sombras. As lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas havia um brilho decidido em seus olhos. Você não entende. Eles vão te usar e me destruir. Emir disparou, sua voz carregada de desespero. Já não era apenas ambição. Havia também um medo profundo de perder Elisa. Não importa quão manipulador ele pudesse ser. A mulher continuou. Se Emir te quer fora do jogo, ele não hesitará em fazer de você uma moeda de troca. A escolha é sua, Elisa. A agitação se espalhou. O ambiente que antes era de luxo e glamour agora parecia um campo de batalha. Havia aliados e inimigos à espreita em cada canto. A revelação girava na mente de Emir. Como ele poderia contornar essa nova realidade? Como poderia controlar aquilo que não entendia? No meio de tudo isso, cineastas e jornalistas começaram a se aproximar, atraídos pelo clamor. O celular de Emir vibrou em seu bolso. Uma mensagem. Se você não resolver isso, seu passado virá à tona. A tensão aumentou. O destino de todos estava prestes a se entrelaçar de formas que ninguém poderia imaginar. O jogo começara, mas quem sairia vitorioso? Enquanto se encaravam, um novo mundo não apenas se abria, mas desmoronava, e o temor do que ainda estava por vir pairava pesado no ar. A tensão no ar agora era insuportável. A mulher, de olhos ardendo de raiva e determinação, continuava a olhar para Emir como se estivesse preparada para detonar uma bomba de verdades. O silêncio se espalhou como um manto pesado, envolvendo todos no luxuoso Hotel Copacabana. O murmúrio dos hóspedes se tornava um eco distante, ofuscado pela gravidade do momento. Você acha que conseguiu manter tudo escondido por tanto tempo? A voz dela cortou a sala. A família de Elisa foi mais poderosa do que qualquer um ousa imaginar. E você? Você já o usou como um peão em seu jogo. Não sabe que pode ser desmascarado? Emir se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas palavras ecoavam em sua mente tumultuada. O jogo que tinha planejado se transformava em um labirinto de desilusão, onde as saídas se fechavam a cada reviravolta. E Elisa, o que ela realmente era? Ele piscou, a raiva misturada ao desespero. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, tentando afastar os fantasmas que agora dançavam diante de sua visão. Mas o pânico se alastrava em seu peito. Um antigo rival? Segredos envolvendo sua mãe? Elisa, uma herdeira? Tantas perguntas surgiam, e as respostas pareciam tão distantes.
E então, como se o universo tivesse decidido que aquele momento não poderia ser mais complicado, a mulher sem aviso se virou para Elisa. Você realmente não sabe o que está acontecendo, sabe? Pelo menos me diga a verdade, gritou Elisa, seu tom agora cortante. As lágrimas que escorriam por seu rosto se misturavam com uma bravura nova. Quem sou eu? O que está acontecendo? Me ajude! O desespero em sua voz era inegável. Você é a chave para uma guerra que ainda não começou. A sua família, bem, sabe como seus ancestrais construíram impérios? A riqueza deles foi desviada para aqueles que usaram suas vidas como moeda de troca. Só que você não é a única herdeira. Essas palavras caíram como uma bomba na mente de todos na sala. Um murmúrio crescente começou a surgir entre os presentes. Até Emir ficou paralisado, a expressão em seu rosto mudando de incredulidade para confusão. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que há mais alguém? A mulher se aproximou, decidida. Sim, há uma irmã que sobreviveu. E você, Emir, está prestes a jogar com fogo. O olhar de Elisa passou de confusão para choque e depois para um desprezo visível. Irmã? Mas como? As palavras travaram em sua garganta e todos no hotel podiam sentir a descarga elétrica das verdades não ditas. Nesse instante, um barulho estrondoso explodiu do lado de fora. Vidros quebrando, gritos e pânico. A porta do hotel se abriu com violência e uma figura familiar entrou, coberta de sangue e arranhões. Era um homem alto, com características marcantes que faziam Emir sentir um arrepio na espinha. Um rosto que havia aparecido até em sonhos ruins. Você pensou que poderia me deixar de fora, irmão? A voz dele ecoou pela sala, cheia de desprezo. Ele olhou para Elisa, depois para Emir, seus olhos brilhando em um misto de sarcástico e furioso. O que você não entendeu é que tudo isso é mais profundo do que você imagina. E agora a herança vem à tona, e com ela o passado que você tentou enterrar. A sala virou um caos, gritos, desespero, o clamor de uma verdade que estava prestes a explodir como um vulcão. O que Emir havia construído parecia se desmoronar ao seu redor. A frágil linha entre amizade, amor e traição se dividia em 1000 pedaços. Você nunca deveria ter me provocado. Um novo visitante sussurrou, sua sombra se projetando sobre Emir, enquanto os detalhes da história que ele temia começavam a desmoronar. Quais segredos ainda estavam por vir? E quem realmente sairia ileso desse confronto? O destino deles estava em uma linha fina, e a pergunta pairava no ar. Quem verdadeiramente detinha o poder? A sala se tornou um verdadeiro campo de batalha emocional. O homem que acabara de entrar, com o rosto marcado por cicatrizes e uma raiva palpável, paralisou todos os presentes. O ar estava carregado de tensão e desconforto, e as vozes nervosas da multidão soavam como um eco distante, perdendo-se em um mar de medo e confusão. Você não pode estar aqui, Emir balbuciou, seu rosto empalidecendo. A verdade que ele tentava enterrar se aproximava. E o olhar gélido de seu irmão perfurava sua alma como uma lâmina cruel. Você achou que poderia conquistar tudo enquanto eu ficava à margem. O homem, Rafael, avançou, os olhos fulgurantes e cheio de desprezo. Mas você não contava com ela, não é? Elisa é a chave para tudo. Um grito de Elisa rompeu a tensão. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Eu sou apenas uma simples garota. Suas mãos tremiam e suas lágrimas caíam com força, cada gota carregando um pedaço de desespero. Sim, simples como você imagina, mas parte de uma linhagem que você nunca conheceu. Rafael deu um passo à frente,
o ambiente se curvando sob o peso de suas revelações. A sua família não foi apenas rica. Eles controlavam o mundo. E sim, você tem uma irmã. Mas não é como você pensa. Ela serpenteia nas sombras, manipulando tudo ao redor. O murmúrio da multidão crescia, como uma tempestade prestes a explodir. O olhar de Emir se movia entre os dois, confuso, cada nova informação cortando mais fundo, como facadas em um coração que já estava em frangalhos. Irmã? Como? Onde? Não aguentava mais. A tormenta na mente dele deixava tudo mais caótico. Em algum lugar por aí, longe de você, mas próximo o bastante para fazer você suar frio. Ela é a verdadeira herdeira. Você pensou que poderia tomar tudo para si, que poderia eliminar qualquer ameaça. Ela ainda está viva e tem um plano que vai destruir seu império. A voz de Rafael era sonora, estrombosa, ressoando nas paredes como um eco do destino que se aproximava. Elisa cobriu a boca, chocada. Ela queria entender, mas tudo ao seu redor estava girando. Eu não posso acreditar nisso. O que Rafael dizia era uma bomba em sua vida que até então parecia marcada pela inocência. E o que isso tem a ver comigo? Porque você é a conexão de tudo isso. O legado de sua família a convida a reivindicar o que é seu. E quem está prestes a fazer as coisas ficarem complicadas sou eu. Rafael olhou para Emir, um sorriso amargo nos lábios. E quem sabe, se você tomar a decisão certa, talvez todos ainda tenham um caminho para seguir. Mas antes que alguém pudesse assimilar o caos, um grito assustador ecoou do lado de fora. A porta do hotel se abriu bruscamente e uma figura conhecida surgiu, com olhos desesperados. Era a mãe de Emir, Magda, sua presença como um furacão. Ela parecia estar fugindo de algo. Quando seus olhos se encontraram, todos pararam. Emir, o que você fez? Nós precisamos ir agora. Sua voz tremia. E o desespero era mais do que palpável. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente, enquanto todos aguardavam uma explicação. O que está acontecendo, mãe? Emir perguntou, quase numa súplica. O que você está escondendo de mim? Ela olhou para Elisa e então para Rafael, um pânico crescendo em seu peito. Não é hora para isso. A verdade vai chegar e não pode ser contida. Tudo o que você sabe não é como parece. Demorou apenas um instante, mas essa frase queimou como um incêndio. O que mais poderia desmoronar diante deles? Quem realmente eram eles? A sala parecia girar, e o peso da verdade estava prestes a romper as paredes do mundo que Emir tinha construído. Então, se você tem uma irmã, aonde ela está? Emir estava quase implorando, os nervos à flor da pele. A tensão que antes era somente sobre Elisa, agora se desdobrava como uma serpente, envolvendo todos em seu rastro. Mas antes que alguém pudesse compreender o impacto, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. A janela do hotel explodiu. Um homem em um terno escuro entrou, pistola em punho. É hora de acertar as contas, Emir. Ele gritou, e a confusão se transformou em gritos de pânico. Assim, antes que uma resposta pudesse ser dada, todos foram tragados para o centro do caos. E no meio daquela batalha de segredos, o verdadeiro jogo começava. Quem sobreviveria? E quem trairia a confiança do outro? A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue, enquanto o destino de todos se desenrolava diante de um abismo. O caos instalou-se no luxuoso Hotel Copacabana. Gritos ecoavam, misturados ao som do vidro quebrando. Emir estava paralisado. O homem em terno escuro ameaçando seu império, enquanto tudo ao seu redor girava fora de controle. Os hóspedes, antes um mar de elegância, agora se tornaram uma multidão apavorada, buscando refúgio na saída. Quem é você? Emir disparou, tentando manter a voz firme. Mas a verdade era que seu coração disparava.
Os olhos do intruso estavam frios, implacáveis, com uma determinação que fazia o chão tremer. Sou seu passado, Emir, o que você tentou enterrar. E sua hora de enfrentar as consequências chegou. O homem brandiu a pistola, sua presença aclamando a atenção de todos. Elisa estava paralisada ao lado dele, seus olhos se arregalando em horror. Mãe, o que está acontecendo? Emir gritou, enquanto sua mãe, Magda, vacilava na porta, ainda com as mãos trêmulas, tentando encontrar palavras. Mas antes que pudesse dizer algo, o intruso deu um passo à frente, o olhar fixo em Emir. Você se esqueceu de mim? Não sou só um fantasma do seu passado. Sou parte do futuro que você destruiu. O que você quer? Emir empalideceu. A cada palavra, sua vida parecia desmoronar mais. Desesperado, ele olhou para Elisa, que agora estava sem palavras, confusa. Eu quero o que é meu, e você, querido irmão, não pode me impedir. O coração de Emir parou. Como assim, irmão? Ele olhou para Magda, agora pálida como um fantasma, a verdade em seus olhos se transformando em desespero. Você não pode ser, Magda sussurrou, o olhar fixo em Rafael. Está aqui. Para arruinar tudo de novo. Sim, mãe. O que mais eu poderia esperar de você? Enquanto isso, ele aqui se banha em riqueza, esquecendo quem realmente somos, o que herdamos, esse legado. Os murmúrios entre os hóspedes tornaram-se mais intensos, cada um tentando entender a situação. Elisa olhou de um para o outro, dúvidas assombrando seu coração. Espera, você disse que era irmão dele? Um hóspede indagou, sua voz tremendo de incredulidade. Sim, este é o homem que roubou minha vida e os nossos direitos. Mas não vai mais impedi-los. Um de nós vai tomar o que é nosso. E quem sabe eu tenha uma proposta. Rafael sorriu com desdém, olhando para Elisa. Ela sentiu um arrepio. Você não pode usar isso contra mim. Estou apenas tentando entender. Entender? Você não entende nada. A sua família foi desalojada, mas agora você pode ser a ponte, a conexão para restaurar nosso império. Você tem uma irmã. E a verdade é que ela pode ser sua pior inimiga. O legado dela está nas sombras, esperando para ser ressurgido. E eu tenho certeza de que ela não vai gostar nada de saber que você faz parte disso. As palavras de Rafael caíram como um raio. Uma irmã? Como assim? Elisa olhou para Emir, que agora estava confuso, os pensamentos em uma espiral. De quem você está falando? Emir gritou, sua voz ecoando na sala, cheia de vozes sussurrantes. Daquela que você desprezou, que você ignorou. A verdade é que a sua vida foi uma mentira, e eu vou desmascarar você, Emir. Está na hora de você pagar o preço por tudo o que destruiu. Rafael avançou, a pistola apontada. E meio ao pânico, um barulho estrondoso fez todos olharem para a janela quebrada. E então, o inesperado. Uma explosão que fez o chão tremer. As paredes do hotel pareciam se contorcer, como se o próprio lugar estivesse repleto de segredos prestes a serem revelados. As sombras começaram a dançar ao redor e um fogo começou a se alastrar pela sala. O calor intenso tomou conta do ambiente, enquanto a verdade começou a desmoronar em meio ao alvoroço. Vamos! Precisamos sair daqui! Magda gritou, puxando Emir, enquanto Elisa hesitava, seu olhar em Rafael. Você não pode fugir do que está por vir! Rafael berrou, mas a adrenalina cortante tomou conta do lugar. Emir, Magda e Elisa começaram a correr, enquanto o caos se intensificava. Mas a mente de Emir estava sobrecarregada. Uma irmã? Um legado? O que isso significava para ele? E o que Rafael realmente queria? O fogo devorava as paredes do hotel, e as pessoas se apressavam, aterrorizadas. O que estava acontecendo realmente? E a verdadeira guerra do legado estava apenas começando. No meio da fúria,
Uma única pergunta fervia em suas mentes. Quem sairia vivo dessa noite de revelações e caos? O caos se alastrava como fogo em palha. Elisa, Emir e Magda corriam, mas a atmosfera do hotel se tornara um labirinto de gritos e pânico. As chamas dançavam nas janelas quebradas, refletindo a desordem em seus corações. O homem misterioso manteve sua posição, a pistola ainda levantada, o olhar fixo em Emir. Você não vai escapar assim tão fácil, Rafael gritou, se aproximando. O ar era espesso e cada respiração parecia um desafio. Elisa estava paralisada, olhando para Emir, esperando respostas que ele não tinha. E então, como se o tempo tivesse parado, uma explosão repentina estourou no lobby, enviando fragmentos de vidro aos ares. Uma cortina de fumaça se ergueu, escondendo tudo à sua frente. O barulho ensurdecedor ofuscou os gritos, e no meio do turbilhão, uma figura se destacou da fumaça. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos indomáveis. Ao entrar, uma onda de energia elétrica a cercava. Ela não era só mais uma da multidão. Seu olhar penetrante transbordava desespero, mas também uma determinação indomável. As pessoas pararam, uma pausa coletiva. "Pare com isso agora!" ela gritou, apontando para Rafael. Emir ficou chocado. Aquela mulher parecia uma desconhecida, mas os traços faciais eram inconfundíveis. Com um susto, ele percebeu. Era a irmã que ninguém sabia que tinha. Você é... Emir hesitou, o queixo caindo. Sim, sou eu! E não vou deixar você destruir tudo! Ela se moveu rapidamente, posicionando-se entre Rafael e Emir, como uma fortaleza. Ouvia-se uma respiração coletiva. Todos estavam estupefatos. "Por que você está aqui?" Rafael disse, seu tom misto de surpresa e fúria. "Você não deveria ter aparecido. Estava tudo em ordem." Ordem? Desde quando sua ganância se tornou ordem? A intensidade nas palavras dela era palpável. "Elisa, você também não sabe quem realmente é." "Vocês não sabem nada. Eu sou a verdadeira herdeira." A revelação atingiu como um relâmpago. O corpo de Elisa tremeu. "Herdeira? Isso não faz sentido." Sua voz era um sussurro perdido em meio ao tumulto. "Faz sim. Nossos pais esconderam a verdade. Eu cresci em um orfanato, mas nunca parei de procurar." A mulher encarou Emir, e a história dela começou a fluir como um rio turbulento. "Eles me mandaram embora para proteger. Mas agora o destino se entrelaçou novamente." O olhar de Emir se endureceu. "Você não pode estar falando sério." "E como você explicaria isso?" Ela retirou um colar do pescoço, um pingente que brilhava como ouro. "Esse colar pertence à nossa mãe. A verdade está com você, mas você nunca quis ver." Em meio ao caos, olhares trocados entre os presentes refletiam choque e compreensão. O clima mudou. A ideia de Eliza como simples inocente estava desaparecendo. "Nada disso é verdade, apenas joguinhos!" Rafael gritou. Mas Eliza, em um ato de coragem, se aproximou da irmã. "O que você quer de mim? Como meu passado se entrelaça com o seu?" "Eu quero você ao meu lado!" a mulher respondeu, a intensidade crescendo. "Precisamos trabalhar juntas para reivindicar o que é nosso de direito. O legado está ameaçado, e seu amor por Emir pode colocar tudo a perder." Emir se sentiu como o próprio mundo desabando. Ele olhou para Elisa, a dor profundamente inserida nas palavras. "Você não precisa disso. Podemos escapar. Você não." Mas antes que pudesse terminar, uma segunda explosão estourou, fazendo as paredes tremerem. A fumaça encheu a sala e as luzes começaram a piscar. Rafael, surpreso, perdeu o equilíbrio. O que está acontecendo? Seu olhar se desviou e, naquele momento de descuido, a mulher liderou um ataque, sua força dominadora sacudindo o ambiente. "Vamos! Temos que sair!" ela gritou.
puxando Elisa. Mas Emir hesitou, a confusão na mente refletindo a urgência do momento. Tudo estava se transformando a cada segundo. Não, você não vai levar ela para longe de mim, Rafael gritou, enquanto a tensão aumentava. E assim como o som do caos ao redor, a verdade estava prestes a sair da escuridão. Mas quem conseguiria escapar? A sala vibrava com esperanças e dor, e uma única pergunta pairava no ar: quem realmente detinha a chave para o legado? E a luta estava apenas começando. O caos se alastrava ao redor deles, chamas dançantes e gritos ecoando em uma sinfonia de desespero. Emir, Elisa e a nova mulher, agora revelada como sua irmã, tentavam entender a gravidade da situação. Rafael estava à frente, a pistola ainda levantada, preparado para agir. A tensão fervia e a sala do hotel parecia um campo de batalha. Não, você não vai levar ela para longe de mim, Rafael gritou, a voz tremendo de raiva. Elisa olhou para Emir, buscando resposta, mas ele estava paralisado, sem saber como seguir. Então, do nada, algo aconteceu. A tela de um enorme painel de LED no hotel piscou, e em um momento, a imagem se transforma em um vídeo. Todos os olhares se voltaram para a tela. A mensagem que surgiu na tela parecia impossível. Uma transmissão ao vivo, capturada em algum lugar da cidade. Um rosto familiar, com um sorriso que sempre parecia esconder algo, apareceu. Era a mãe de Emir, Magda. Mas algo estava errado. Seus olhos estavam cheios de medo. Emir! Elisa! O que vocês não sabem? O que eu não sou quem vocês pensam que eu sou? Ela estava tremendo, a voz instável. O hotel ficou em silêncio, todos esperando a explosão da verdade. Eu fiz um pacto, o passado, suas heranças, tudo se entrelaça em algo muito mais sombrio do que vocês podem imaginar. Elisa cobriu a boca em choque, e Emir sentiu o coração parar. Mãe, o que quer dizer com isso? Eu sou parte de uma organização secreta. O nosso legado não é apenas financeiro. É muito mais. A riqueza da nossa família está ligada a algo que ultrapassa a nossa compreensão. Eles estão vindo atrás de vocês e de mim. O que vocês têm de direito não é o que pensam que é. Uma onda de murmúrios se espalhou entre os presentes. As chamas dançavam no fundo, mas o foco agora estava em Magda, que pronuncia a frase que mudaria tudo. Elisa, você não é só uma herdeira. Você é a escolhida. A sala foi tomada por um silêncio mortal. Rafael congelou, a pistola quase caindo de sua mão. Elisa estava paralisada. A revelação a atingiu como um soco. Escolhida? Para quê? Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Eles estão atrás de você, Elisa. Não é só a herança que você pode reivindicar. Você possui uma habilidade, algo que nossos ancestrais guardaram em segredo, e agora está em perigo. Antes que pudessem processar tudo, a sala começou a tremer. As luzes piscavam e mais explosões se ouviam do lado de fora. Eliza, agora não é o momento! Rafael gritou, mas sua voz não se destacou no clamor geral. Um novo homem apareceu na porta, alto e forte, com um olhar determinado. Temos que ir, agora! Mas Emir, consumido pela confusão, olhou para sua mãe. Então, tudo o que soube até agora é uma mentira? A nossa vida foi manipulada. Emir, Magda começou, mas foi interrompida pelo som ensurdecedor de outra explosão. O pânico reinou e as pessoas começaram a empurrar umas às outras em um frenesi para escapar. Não! Elisa gritou, e seus olhos brilharam com um inesperado foco. Se eu sou mesmo a escolhida, então preciso entender. Não posso deixar isso para trás. As chamas iluminavam seu rosto determinado. Vamos! Não temos tempo para isso! Gritou o novo homem, enquanto a porta do hotel começava a ceder sob a pressão. Você está errada, Elisa. Rafael se lançou contra ela, mas as palavras saíram sem a força que gostaria. Juntas nós podemos.
Cale-se! Emir explodiu. Seja o que for que nossa mãe escondeu, temos que descobrir. E você? Ele se virou para a nova mulher. Estamos juntos nisso. Mas as chamas começavam a se alastrar, e tudo o que eles conheciam estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. No tumulto, uma última mensagem da tela ecoou na mente de Emir, e ele entendeu. Nada será como antes. O legado é apenas o começo. A você, Elisa, é a chave para um poder que nem você e nem eu podemos compreender. Prepare-se para o que vem a seguir. E com essa revelação, tudo ao seu redor pareceu desmoronar. Um mistério se formando no ar, enquanto o verdadeiro confronto se aproximava. Quem eles realmente eram? E o que estavam prestes a enfrentar juntos? O caos se alastrava ao redor deles, chamas dançantes e gritos ecoando em uma sinfonia de desespero. Emir, Elisa e a nova mulher, agora revelada como sua irmã, tentavam entender a gravidade da situação. Rafael estava à frente, a pistola ainda levantada, preparado para agir. A tensão fervia e a sala do hotel parecia um campo de batalha. Não, você não vai levar ela para longe de mim! Rafael gritou, a voz tremendo de raiva. Elisa olhou para Emir buscando resposta, mas ele estava paralisado, sem saber como seguir. Então, do nada, algo aconteceu. A tela de um enorme painel de LED no hotel piscou, e em um momento, a imagem se transformou em um vídeo. Todos os olhares se voltaram para a tela. A mensagem que surgiu parecia impossível. Uma transmissão ao vivo, capturada em algum lugar da cidade. Um rosto familiar, com um sorriso que sempre parecia esconder algo, apareceu. Era a mãe de Emir, Magda. Mas algo estava errado. Seus olhos estavam cheios de medo. Emir, Elisa, o que vocês não sabem é que eu não sou quem vocês pensam que sou. Ela estava temendo, a voz instável. O hotel ficou em silêncio, todos esperando a explosão da verdade. Eu fiz um pacto. O passado, suas heranças, tudo se entrelaça em algo muito mais sombrio do que vocês podem imaginar. Elisa cobriu a boca em choque e Emir sentiu o coração parar. Mãe, o que quer dizer com isso? Eu sou parte de uma organização secreta. O nosso legado não é apenas financeiro, é muito mais. A riqueza da nossa família está ligada a algo que ultrapassa a nossa compreensão. Eles estão vindo atrás de vocês e de mim. O que vocês têm de direito não é o que pensam que é. Uma onda de murmúrio se espalhou entre os presentes. As chamas dançavam no fundo, mas o foco agora estava em Magda. Elisa, você não é só uma herdeira. Você é a escolhida. A sala foi tomada por um silêncio mortal. Rafael congelou, a pistola quase caindo de sua mão. Elisa estava paralisada. A revelação a atingiu como um soco. Escolhida? Pra quê? Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Eles estão atrás de você, Eliza. Não é só a herança que você pode reivindicar. Você possui uma habilidade. Algo que nossos ancestrais guardaram em segredo. E agora está em perigo. Antes que pudessem processar tudo, a sala começou a tremer. As luzes piscavam e mais explosões se ouviam do lado de fora. Eliza, agora não é o momento! Rafael gritou, mas sua voz não se destacou no clamor geral. Em meio ao pânico, um barulho ensurdecedor cortou o momento. Uma enorme porta do hotel se abriu com um estrondo, e do lado de fora, uma figura encapuzada entrou, cercada por homens armados. O cheiro de fumaça e medo se misturou, fazendo todos recuarem. É hora de saldar contas, Magda. A voz era profunda e ameaçadora. A mulher encapuzada pichou para trás o capuz, revelando um rosto que Emir nunca poderia imaginar ver ali. Valentina, sua antiga mentora. A expressão dela era de puro desprezo. Valentina! Emir exclamou, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para buscar o que é meu. E você deve entender isso. O que você nunca soube
é que você sempre foi um peão na partida de xadrez que nunca controlou. A verdadeira realeza, a verdadeira força está comigo. A intensidade nas palavras dela fez o ar esfriar. Você não pode fazer isso! Magda gritou, seu olhar agora cheio de desespero. Você prometeu que deixaria nosso passado em paz. Prometi sim, mas você me traiu mais uma vez. Valentina disparou, e quando levantou a mão, seus homens começaram a avançar, o ambiente se enchendo de tensão e gritos. As chamas aumentavam, refletindo a tempestade de emoções em cada um ali. Elisa, fique perto de mim, Emir disse. Mas a confusão em seus olhos era inegável. Valentina olhou diretamente para Elisa. Você acha que sabe quem você é? Ele pode te proteger agora, mas na verdade você carrega o verdadeiro fardo da nossa linhagem. Os homens armados cercaram Emir e Elisa, mas ela não hesitou. Se você está falando a verdade, então façamos isso juntos. Não irei deixar que ninguém destrua o que pode ser nosso. O fogo nos olhos dela queimava com ferocidade. Boulder, faça algo! Rafael gritou, mas a situação era caótica demais. Amigos, inimigos, mentores e irmãos se misturavam em uma dança mortal. Então, como um furacão, uma série de tiros ressoou, quebrando o frágil equilíbrio. O cheiro de pólvora invadiu o ar, enquanto a sala se tornava um caos. Espaços que antes eram seguros, agora eram armadilhas. Em meio ao conflito, um grito cortou o tumulto. Mãe! Emir gritou, quando viu Magda sendo puxada para trás por Valentina. Os dois lados estavam em guerra, e tudo pareceu se desvanecer em meio à fumaça. O que estava em jogo agora, e além de poder ou riqueza, estava entrelaçado em uma tapeçaria de traições e revelações que poderiam acabar com todos. E ali, embolado na escuridão do hotel em chamas, uma única questão ressurgiu na mente de Emir. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? E mais importante, quem seria o verdadeiro traidor entre eles? O caos se alastrava ao redor deles. E as chamas continuavam a dançar. O som de tiros e gritos ecoava como um lamento coletivo. Emir mal conseguia raciocinar, mas algo dentro dele se agigantava. A revelação de sua mãe, as palavras de Valentina, tudo pairava no ar como uma nuvem pesada e ameaçadora. O que estava acontecendo? O mundo em que ele acreditava estava prestes a desmoronar, e então, em meio a toda a confusão, uma explosão cortou o silêncio. Uma nova onda de calor invadiu a sala. As chamas se alastraram descontroladamente, e no centro do Mãe! Ele gritou, mas o pânico o paralisou. O olhar disfarçado de Valentina agora era de triunfo. Eu sempre soube que você falharia, Magda. O que você tem feito? Valentina não se conteve, sua voz ecoando como trovão. Pare, você não entende. Magda tentava se levantar, mas com o corpo coberto de poeira e chamas, ela estava vulnerável. Tentei proteger vocês. Proteger de quem? Valentina se inclinou mais perto, seus olhos brilhando de loucura. A verdade é que você nunca esteve realmente no controle. O que você esconde é maior do que todos nós. E agora você vai pagar. O ambiente estava prestes a explodir, assim como a tensão. Mas então, entre o caos, uma figura emergiu. Com passos firmes, um jovem entrou na sala, com um olhar aflito. Era Lucas, o ex-parceiro de negócios de Emir, o mesmo que todos acreditavam ter desaparecido. Parem, todos vocês! Sua voz rasgou a atmosfera caótica, fazendo os sofredores parar por um segundo. Lucas, você está vivo? Emir mal podia acreditar no que via, mas não havia tempo para abraços. Eu preciso falar. A verdade que você quer saber, ela é muito mais sombria do que imagina. Lucas se posicionou entre Valentina e Emir, seu rosto marcado pela urgência. A herança que seus pais esconderam é uma maldição. Aquilo que vocês pensar que é protegido é, na verdade, uma traição. E Elisa, ela precisa saber. Do que você está falando? Gritaram Emir e Elisa quase em uníssono, enquanto os outros estavam paralisados, como se o mundo houvesse parado. Ela não é só uma herdeira.
Ela é a portadora de um poder ancestral que não deveria ser despertado. Lucas gesticulava como se estivesse desvendando um ato de terror. O legado que todos nós ansiamos é, na verdade, uma punição de gerações que foram manipuladas. E vocês não podem permitir que isso continue. A sala agora pulsava com uma nova energia. O olhar de Elisa se encheu de confusão, mas também de determinação. Você diz que tenho um poder? O que posso fazer? Lucas balançou a cabeça, seu tom sombreado. Emir, você precisa entender. Não sei como, mas você deve ajudar Elisa a controlar isso. Senão, a maldição vai consumir seus corações e suas almas. E nunca haverá paz. Mas nesse momento, a atmosfera se rompeu de novo. Outro grito cortou o ar. Valentina, em um momento de pura fúria, apontou a arma em direção a Magda. É hora de terminar isso. Ela disparou, mas antes que alguém pudesse reagir, um corpo saltou à frente. Tudo ficou em câmera lenta. Emir não podia acreditar no que estava vendo. Magda tinha se lançado para proteger o filho, mas a bala não acertou seu alvo. Um impacto surdo ressoou. O universo parecia ter paralisado. O corpo de Lucas caiu pesadamente ao chão. A expressão de determinação agora substituída por um silêncio eterno. Lucas! Eir gritou, o desespero tomando conta dele. E naquele instante, ele percebeu que tudo o que acredita ser real estava prestes a se despedaçar. Algo dentro de si se quebrou. Cada segredo, cada mentira, tudo começava a se desvanecer como fumaça. Enquanto o desespero tomava conta da sala, outra reviravolta veio à tona. Magda, com um olhar paralisado, inclinou-se sobre Lucas. Por que você fez isso? Suas palavras saíram como um grito de dor, enquanto o eco do disparo carregou o peso de um destino interligado. O que havia acontecido? O que mais estava envolvido nesse mundo de mentiras? E agora, a pergunta emergia. Quem realmente estava jogando com os corações e vidas todos ali? A tensão aumentou. O que estava prestes a acontecer estava além da imaginação. As linhas entre amor, lealdade e traição estavam prestes a ser testadas mais do que nunca. As chamas consumiam tudo ao redor, e a sala vibrava em meio ao caos. O barulho de vidro estilhaçando misturava-se aos gritos de pânico, enquanto os rostos aterrorizados buscavam qualquer saída. Mas Emir estava paralisado. O corpo de Lucas, estirado no chão, pressionava seu coração com uma dor insuportável. Não! Ele gritou, a voz ecoando em desespero. Valentina olhou para trás, quase triunfante, mas uma expressão de apreensão rapidamente ocupou seu rosto. Sinto muito. É tarde demais. A tensão entre eles era palpável e uma nova onda de raiva crescia dentro de Emir. Ele nunca se sentia tão perdido. Não vou deixar você levar Elisa. Ele disparou, avançando com determinação. A sala estava em frenesi, mas algo dentro de Emir queimava mais forte que o fogo. Lembranças da infância, da família, tudo o que ele havia construído começava a despincelar-se em sua mente. E Elisa, ela era a única que poderia entender. Ele se virou para ela, seus olhos cheios de firmeza. Você é mais forte do que imagina, Elisa. Não podemos deixar que isso nos consuma. Elisa hesitou, mas ao ver a determinação de Emir, seu espírito se acendeu. Temos que lutar. Não podemos deixar que essa maldição vença. O calor do momento trouxe qualquer fraqueza à luz. Eles eram mais do que peões nesse jogo. Eram mestres de seu próprio destino. Rafael, que havia ficado em silêncio durante o tumulto, agora levantou a voz. A verdade é que sempre fomos manipulados. Precisamos juntar forças para descobrir o que realmente somos. Ele olhou com desdém para Valentina, enquanto a sala tremia em expectativa.
O futuro deles dependia de como iriam agir agora. As chamas aumentavam, devorando não só o espaço físico, mas cada mentira que havia os mantido presos. Magda! Emir gritou, chamando sua mãe, que ainda tentava se recuperar. O olhar dela era de dor e determinação. Você sempre teve o poder de mudar isso. Agora, faça algo. Magda, com a força que ainda possuía, se levantou e enfrentou Valentina. Não sou mais a mulher que você conheceu. Estou pronta para lutar pela verdade e pela vida dos meus filhos. A sala parou por um instante. Todos aguardavam o que aconteceria a seguir. Valentina, porém, não recuaria. A única verdade aqui é que o legado pertence a mim. E se você não nos deixar em paz, vai se arrepender. Ela preparou a arma novamente, mas antes que pudesse puxar o gatilho, o novo homem, Lucas, se levantou, apoiando-se na parede. Não, chega disso! Ele gritou, sua presença revestida de nova força. Essa guerra não se trata de quem vai ganhar, mas de quem vai sobreviver. Se não unir forças, todos nós perderemos. Seu olhar fixou-se em Elisa, transmitindo a urgência e a necessidade de ação. E foi esse agito, essa energia ressoando entre eles, que quebrou a tensão. Elisa deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos, mas um brilho intenso de ousadia. Estamos juntos nessa. Vamos enfrentar o que vier. Mas não vamos permitir que nossos destinos sejam decididos por outros. Naquele momento, Emir sentiu como se uma corrente tivesse sido estabelecida entre eles. A batalha pela verdade, pela liberdade, pelo legado que realmente importava, estava prestes a começar. E no calor da luta, no eco das vozes unidas, uma luz começou a brilhar sob a escuridão. Era a esperança. Mas quem sairia verdadeiramente vitorioso dessa vez? A luta estava apenas começando. E agora, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque quero saber o que você está pensando. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos para a próxima jornada.